Existe um som que precede grandes mudanças. Às vezes é um estrondo, outras, um silêncio pesado, carregado de tudo o que não foi dito. No Brasil, de setembro de 2025, o som era o de um ruído constante. A dissonância entre o país oficial, dos gabinetes de Brasília, e o país real, das ruas, dos locais de trabalho e das conversas na cozinha. No dia 21 de setembro, não nasceu do nada. Ele foi gestado nessa dissonância, nesse sentimento crescente de que as instituições que deveriam representar o povo estavam, na verdade, se entrincheirando contra ele. O que levou dezenas de milhares de brasileiros a deixarem suas casas em um domingo não foi um único evento, mas a culminação de um processo. Este é o relato de como a paciência de uma nação chegou ao seu limite. Para entender a explosão popular, precisamos primeiro compreender a natureza da ofensiva que estava em curso no coração do poder. Em Brasília, uma arquitetura de impunidade estava sendo erguida tijolo por tijolo sob o olhar atento da nação. O primeiro pilar dessa construção era uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 3 de 2021. Seu apelido popular, no entanto, era muito mais direto: PEC da bandidagem ou PEC da blindagem. O nome popular reflete a essência da proposta. Imagine o seguinte: um membro do Congresso é formalmente acusado de um crime. Em uma república funcional, o judiciário seguiria o seu curso e julgaria. Mas, segundo a PEC, a decisão de sequer iniciar um processo criminal voltaria para as mãos dos próprios colegas das câmaras dos deputados ou do Senado, a ser decidida em uma votação entre eles secreta, se você pode ou não abrir um processo de investigação contra esses parlamentares. Não se trata de uma ideia nova. É, na verdade, um fantasma do passado. O Brasil viveu sobre uma regra similar até 2001, um período marcado pela fase total da impunidade dos parlamentares. Trazê-la de volta era um retrocesso deliberado, uma tentativa de formalizar um privilégio que coloca a classe política acima do cidadão comum. O segundo pilar dessa ofensiva era ainda mais audacioso: a anistia para os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. O argumento oficial, repetido à exaustão, era o da pacificação nacional. Era preciso, segundo eles, virar a página e reunificar o país. Mas que tipo de paz se constrói sobre o esquecimento de um crime contra a própria democracia? A proposta não era de pacificação, mas de normalização dos atos ocorridos. Normalizar a tentativa de golpe, sinalizando que futuros ataques ao Estado de Direito teriam um custo baixo e talvez nenhum. Era a imposição da amnésia como um projeto de poder com o objetivo claro de reabilitar politicamente os líderes de um movimento antidemocrático. Essas duas propostas não eram ato isolado. Eram peças de uma mesma engrenagem. Não se tratava apenas de proteger indivíduos. Trata-se de proteger um projeto de poder que necessita de um Congresso sem amarras e sem medo da justiça para avançar sua agenda econômica. A desregulamentação, a privatização de ativos públicos e o enfraquecimento de leis trabalhistas. Como a análise econômica nos mostra, a extrema desigualdade brasileira é, antes de tudo, uma construção política, é um projeto. E um Congresso que não pode ser responsabilizado é um Congresso livre para aprofundar essas construções, servindo aos interesses de uma pequena elite econômica em detrimento da grande maioria da população. Isso era o que estava em jogo, e foi contra essa arquitetura de impunidade que o país real decidiu se levantar. E então o povo respondeu. E a resposta não foi um sussurro, foi um grito coletivo. De Belém a Porto Alegre, do Recife a Cuiabá,
Entre todas as capitais e dezenas de outras cidades, a mensagem ecoou. O 21 de setembro foi um movimento verdadeiramente nacional, mas a história mais profunda daquele dia talvez não estivesse no discurso ou nas faixas, mas nos símbolos. O símbolo mais poderoso era a própria bandeira do Brasil. Por quase uma década, o verde e amarelo havia se tornado um uniforme, um sinal de pertencimento de um grupo político específico, muitas vezes associado a um nacionalismo que é excludente e até subserviente a interesses estrangeiros. Mas, naquele domingo, algo visivelmente mudou. As pessoas estavam tomando sua bandeira de volta. Ela estava preparada sobre os ombros de estudantes universitários. Era orgulhosamente erguida por trabalhadores sindicalizados. Era agitada por famílias inteiras, por cidadãos que se recusavam a abrir mão de seu pertencimento à nação. Foi um ato massivo e espontâneo de ressignificação simbólica. Os números, quando analisados com cuidado, podemos ver que existe uma virada muito grande. Em São Paulo, o ato foi monitorado pela USP, na Universidade de São Paulo, e estimou 42 mil pessoas na Avenida Paulista. Um número quase idêntico às 42.200 do último ato bolsonarista, do dia 7 de setembro. Um empate técnico, por assim dizer. Alguns estão dizendo isso. Mas a análise de tendência revela muito mais. A mobilização da esquerda havia saltado de apenas 15 mil pessoas em um ato em julho para 42.300 no ato em setembro. Era uma curva ascendente, um movimento que ganhava corpo, confiança. Enquanto isso, a extrema-direita, apesar de sua força inegável, estava muito distante de seus picos de mobilização, como os de 185 mil pessoas reunidas em fevereiro de 2024. O momento político, a energia das ruas estavam inegavelmente mudando de lado. E quem eram essas pessoas? Não era uma massa abstrata, era o rosto da classe trabalhadora organizada e de seus aliados. As bandeiras vermelhas da CUT, do MST se misturavam às cores dos movimentos estudantis, feministas, LGBTQIA+. E suas demandas, gritadas em pleno pulmões, eram concentradas. Sim, defendiam a democracia, mas não uma democracia abstrata. Defendiam uma democracia que se traduzisse em vida digna, um sistema tributário mais justo, salários que pudessem pagar as contas no final do mês e o fim de jornadas de trabalho esmagadoras. Era a prova de que a luta contra a corrupção da elite política e a luta por justiça social são, no fundo, a mesma luta. Mas a história de uma batalha nunca é simples. O campo de batalha do dia 21 de setembro era bem mais complexo e cheio de nuances e contradições. O Estado brasileiro não se comportou como um bloco único. Enquanto o Congresso Nacional era visto como um adversário claro, os outros dois poderes se moveram de forma diferente. O governo do presidente Lula, em um cabo de guerra constante com o parlamento, viu nas manifestações uma bem-vinda fonte de pressão para fortalecer a sua agenda. Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, cuja autoridade era diretamente desafiada pela PEC da blindagem, encontrou-se em alinhamento com os manifestantes. Foi uma aliança de conveniência, não de convicção. Uma união tática ditada pelos interesses de cada poder, e não um compromisso profundo com a pauta popular. Ao mesmo tempo, o Estado mostrava sua outra face. Em São Paulo, vimos seu potencial de intimidação por meio das viaturas da Guarda Civil Metropolitana, que estava avançando em meio de uma multidão pacífica. Uma ação que desafia todos os protocolos de segurança e que foi amplamente vista como uma provocação calculada, talvez para incitar uma reação violenta que pudesse manchar a imagem do protesto. Foi um lembrete frio de que o aparato de segurança do Estado nunca é verdadeiramente neutro. Contudo, para muitos dos que marchavam naquele dia, a contradição mais dolorosa e amarga veio de dentro. A votação final, que aprovou a urgência da PEC em Brasília, revelou algo perturbador. Entre os votos favoráveis estavam os de parlamentares de partidos da própria base do governo, incluindo PT e o PDT. A justificativa oficial falava da complexa arte do possível, da necessidade de garantir uma governabilidade, mas, para os milhares de militantes nas ruas, aquilo soou como capitulação. Expôs um abismo profundo
entre a urgência da base popular e o cálculo frio da política institucional. Foi um recado duro nas ruas dessa vez, direcionado não aos adversários, mas aos próprios representantes. O recado de que a coerência não é negociável e de que a governabilidade não pode ter como preço a rendição dos seus próprios princípios. Quando o último cartaz foi guardado e as avenidas se esvaziaram, o que restou? Qual é o legado estratégico e a lição que podemos aprender desse dia 21 de setembro? Primeiro, uma inegável vitória ideológica. Ao defender abertamente a anistia e a própria impunidade, a extrema-direita e seus aliados perderam o último vestígio de autoridade que possuíam, o monopólio do discurso anticorrupção. Eles se despiram em público, revelando-se não como guardiões da moralidade, mas como um projeto de poder que busca, acima de tudo, se proteger. Essa derrota no campo das ideias é profunda e terá consequências duradouras. Mas a lição final, e mais importante, é sobre a natureza do poder. Um protesto, por maior que seja, é uma fotografia da força de um momento, e não a força em si. A energia, a raiva, a esperança e o senso de união daquele dia precisam agora ser transformados em algo permanente. Em organização política contínua, em pressão social constante, em fortalecimento dos sindicatos, dos movimentos sociais e das associações de bairro. A luta contra a captura do Estado pelos interesses de uma elite não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E no dia 21 de setembro de 2025 não foi o fim da guerra, foi, talvez, o começo. O dia em que uma parte do Brasil redescobriu sua própria força e sua própria voz. E agora, o desafio é garantir que essa voz nunca mais seja silenciada.